Fala galera, beleza? Meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao nosso canal RV Vídeos Brasil, trazendo ótimas dicas. O vídeo de hoje vai ser diferente, eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre a energia solar, né? A energia solar que nós temos aqui. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente conversar um pouquinho. Nós temos aqui hoje energia solar, é a on-grid, né? Nós temos a energia solar on-grid e a energia solar off-grid. Eu utilizo a off-grid, que seria o quê? Através de placa solar e baterias, onde a gente armazena, né, a energia gerada das placas para essas baterias. Temos algumas vantagens? Sim. As vantagens que eu acho, na minha opinião, é quando, por exemplo, você tem aquela independência da concessionária. Por quê? Ficar dependente é complicado, né? Eu tenho uma bronca dessas concessionárias. Mas vamos lá. A questão aqui é o seguinte, o sistema on-grid, né, que tem dinheiro, vai lá, coloca logo, né, de uma vez só, você já tem um sistema parrudo, só que você fica ainda ligado, né? Fica preso na concessionária. Isso não é bom, né? No off-grid, a gente tem aquela autonomia, a gente consegue, né, aos poucos lá, trocar um inversor, fazer algumas modificações. Então, eu particularmente acho o off-grid melhor. Sobre a questão do sistema on-grid, a energia é gerada das placas solares e é injetada na concessionária. E é cobrado um valor, né? A gente sabe que é cobrado para isso assim. Se você quiser colocar um sistema on-grid, galera, é bem fácil. Não é difícil, você não vai ter dor de cabeça com manutenção, é muito difícil. Agora, o sistema off-grid, sim, você vai ter que monitorar, a bateria tem uma vida útil, dependendo do tipo da bateria, a vida útil é maior ou menor, no caso das baterias automotivas. Então, e a energia solar off-grid, a gente tem aquela autonomia, né? A gente se diverte construindo o sistema. Agora, dá para economizar, sim, com off-grid, principalmente utilizando energia solar de dia, né? Quando estiver sol, você vai utilizar sem nenhum problema. E é o que eu faço aqui em casa. Está sol, a gente liga tudo, máquina de lavar, secador, ar-condicionado. À noite a gente já consegue, né, ligar bem poucas coisas. Por quê? Por causa das baterias. Isso aí é uma realidade, né? Futuramente seria ideal a gente fazer, né, uma transferência junto com a energia solar e à noite botar umas turbinas eólicas que já tem no mercado aí para tentar não dificultar tanto, né, essa questão da energia solar à noite, para utilizar a energia solar à noite. Então, o off-grid é bom, mas ao mesmo tempo à noite a gente tem esse problema. Eu, particularmente, eu troco à noite para concessionária. Usa energia solar de dia e à noite a gente acaba trocando, sem nenhum problema. Eu vou falar um pouquinho assim se vale a pena, né? Vale a pena? Claro que vale, né? A gente já tem uma economia, pelo menos de dia. Nunca mais você precisa lavar roupa à noite, um exemplo. Já você pode programar sem nenhum problema, a gente já programa, né? Na máquina de lavar até a gente consegue utilizar alguns aparelhos, né, eletrônicos, a gente consegue até pelo próprio celular, via IP, roteador, controlar a hora que a máquina de lavar vai ligar, né? Já deixa ali a roupa ali à noite ali, junto com o sabão ali, já monitora tudo ali, a gente consegue programar isso de longe. Vai ser vídeo no canal também ensinando como é que faz isso. É bem tranquilo, a gente tem aquele interruptor inteligente, seria o quê? Tomada inteligente, a gente configura, né, pelo próprio celular ali. Então assim, até um café da manhã, se você quiser tomar um café na cafeteira à noite, já deixa tudo lá, chega de dia, você programa o horário e ele vai ligar, né, na energia solar. Deu 8 horas da manhã ali, o sol já começou, né? Então você faz até um café, usa a cafeteira na energia solar, sem nenhum problema. Então tem essas vantagens. Agora, por exemplo, lavar roupa à noite na energia solar não vale a pena, né? Porque não tem sol, né? Se fosse energia eólica, se tivesse algumas turbinas, valeria muito a pena. Então, eu acho assim, a gente consegue utilizar muita coisa pesada, como bomba, encher caixa d'água, essas coisas mais pesadas de dia na energia solar. À noite a gente ou transfere para a concessionária, né, ou a gente mantém só as lâmpadas, algumas coisas ligadas como ventilador, televisão. Vou falar agora de uma outra questão sobre pico de partida. É importante na hora que a gente começar na energia solar saber o seguinte: pico de partida, bombas, né, coisas que têm motores, geladeiras, principalmente algumas ferramentas elétricas, eles têm um pico de partida alto, principalmente a geladeira, então é complicado. A gente tem que se atentar na questão dos inversores, nas baterias também. Baterias automotivas para pico de partida são excelentes. Quer utilizar energia solar off-grid de dia? Top! Coloca duas baterias automotivas ali, de 24, né? Utiliza o sistema de 24 volts e duas baterias automotivas de 12 volts ali de 150 amperes. Pode utilizar o sistema de
24 volts top, ali você liga praticamente tudo e essa bateria aguenta, porque ela aguenta o pico de partida. Bateria de caminhão aguenta muita coisa. Tem as baterias estacionárias que a gente tem uma vida útil um pouco maior, né? Questão de autonomia, né? A automotiva já não tem tanta autonomia. Temos também as baterias LiFePO4, que são as novas baterias do mercado de lítio. Eu, inclusive, já estou utilizando. Eu posso confirmar, né, pelos meus testes, que são baterias enjoadas, tá? A gente tem que prestar atenção na hora de montar ali, monitorar, porque ela pode inchar. A tensão de carregamento de cada célula oscila muito se a gente não tiver, galera, as proteções necessárias. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que ter BMS e o balanceador ativo. Tem que ter os dois, né? O balanceador passivo na BMS não é eficiente. Tem que ter o ativo, aqueles que tem um capacitorzinho, porque ele mantém ali, ele né, deixa o balanceia não, ele balanceia todas as células ali corretamente. Então, BMS ativo é excelente. Capacitor ativo é excelente, junto com a BMS, que é o BMS, se tiver algum curto, alguma coisa acontecer e pegar fogo, a BMS vai atuar, ela vai cortar a corrente. Por algum motivo, o controlador deixou passar muita corrente ali. E a bateria já atingiu a capacidade máxima dela. E a BMS ela corta a conexão ali do controlador. Por exemplo, se eu tenho uma bateria de 30 amperes LiFePO4, for puxar ali 50 amperes de 30 amperes, a BMS vai cortar. Ela tem uma tolerânciazinha ali, né? Claro que um pico de partida ela pode deixar ultrapassar, que eu já fiz alguns testes. Agora, se eu puxar 50 amperes numa bateria de 30 amperes, vai dar zebra, né? A BMS atua ali, cortando a corrente. E também baixa a tensão. Por exemplo, estou utilizando minha bateria LiFePO4. Se não tiver BMS, só o balanceador ativo, eu vou utilizar até ela ficar 0 volts, certo? Claro que o inversor vai desligar e ela vai baixar muito a tensão de cada célula ali, ultrapassar o limite mínimo ali, né? Normalmente de 2.2 volts ali. Então, carregamento máximo 3.65, tensão mínima ali, né? 2.2 volts, ela já corta, né? Para não danificar as células. E também a tensão nominal, que a gente utiliza ali, né? De cada célula, 3.2 volts. Eu vou falar agora sobre inversores, por exemplo. Nós temos alguns inversores no mercado aí, tá? No off-grid a gente utiliza muito inversor de onda modificada e também inversores mais complexos, né? Que são melhores, que seria de onda senoidal pura, que seria o que? A onda quadrada, né? Aquele quadradinho que a gente faz assim, né? Tem um desenho de quadradinho, é uma onda muito suja, então acaba danificando, forçando muito ali os diodos ali. Por exemplo, ferramentas elétricas com disco, né, com carvão ali, a gente consegue, né? O induzido ali, ferramentas elétricas assim, né? Que utilizam o induzido, né? Escova de carvão, a gente consegue utilizar sem nenhum problema, né? Tem gente que fala que não, mas eu sempre utilizei, não tive nenhum problema ali. Inclusive, essas ferramentas a gente pode ligar em corrente contínua, tá? Sem nenhum problema, é só manter ali a tensão máxima. Então, resistências, a gente consegue ligar em inversor de onda modificada, sem nenhum problema. Um ferro de solda, né? Algumas resistências que não tenham um termostato ali, mas a gente consegue até ligar, né? O ferro de solda você pode ligar sem nenhum problema. Por exemplo, uma churrasqueira elétrica, dependendo, você até consegue utilizar. Só que o consumo é muito alto. A gente sabe que resistência, pensa em chuveiro elétrico. O consumo é alto demais. Então, é complicado, né? A gente utilizar em inversores de resistência, dá para utilizar. Por exemplo, um fogão, um forno elétrico de 1.500 watts de potência. Você até consegue utilizar no inversor de onda modificada. A potência ali, né, puxa, o consumo, né, é bem grande, a gente consegue utilizar. Ainda mais se for um inversor de onda senoidal pura, a gente utiliza tudo. Televisão, equipamentos que merecem ali, para não dar aquele ruído, né? Equipamentos que têm fontes, como lâmpadas fluorescentes, no caso, lâmpadas incandescentes, a gente até não utiliza tanto, porque o consumo é muito alto. O inversor de onda modificada, né? Dá para utilizar por causa do filamento ali, é uma resistência. Agora, as lâmpadas de LED não, aí tem que utilizar inversor de onda senoidal pura, porque senão vai estragar rápido. Ventilador, inversor de onda senoidal pura, de onda modificada, você vai colar ali o motor, você vai utilizar uma semana ali, beleza, mas se utilizar diretamente, né, para quebrar o galho ainda vai, agora utilizar diretamente ventilador inversor de onda modificada, com o tempo vai danificar. Eu já vi nos testes aqui, o ventilador perdeu a potência, comecei a utilizar um ventilador simples, né, direto à noite, aí começa a fazer um barulho, aí você chega, bota a mão nele atrás, esquenta demais, é complicado.
A gente tem aí vários vídeos no canal, né? Eu tenho vários links aí de onde eu compro meus equipamentos, né? E até do Brasil, né? A gente consegue comprar um inversor de onda cilindrada pura de marca boa, né? E que funciona até hoje. Até hoje nenhum queimou, né? Nenhum queimou. Por exemplo, eu já tenho vários anos aí utilizando alguns inversores, né? Até recente não queimou. Inclusive tem uns inversores que a gente compra aqui, né? Com fornecedor nacional que já até queimou. Eu não vou falar qual o modelo, mas beleza, né? Eu vou fazer alguns testes depois para saber o motivo. Eu vou falar sobre a questão das placas também. É importante saber quando a gente começa o sistema de energia solar off-grid, né? A galera começa com uma plaquinha de 155 watts ali para brincar, um controladorzinho PWM, né? Fraquinho, aquele famoso azulzinho. E a gente tem alguns problemas ali logo no começo, porque a placa solar de 150 watts liga alguma coisa ali, dependendo se a gente tiver a bateria, né? 12 volts, a gente tem aquela limitação. Conforme aumenta ali, né, o nosso consumo, começa a ligar uma geladeira, uma máquina de lavar, uma secadora ou um forno elétrico, o sistema de 12 volts, galera, eu vou ser sincero para vocês, não dá. 12 volts foi feito para utilizar o quê? Televisão, ventilador, né, lâmpadas da casa inteira você pode utilizar, um carregador de celular, até um computador, 12 volts você consegue, né, utilizar, notebook, até uma máquina de lavar dá para utilizar, mas aí eu já acho que por causa do pico de partida da máquina, né, quando ela fica ali, né, para lá e para cá, então já não é muito bom, puxa muita corrente ali, você tem que ter bateria. O de 24 volts já é um sistema mais robusto, né? Você joga duas baterias ali de caminhão, a gente já consegue, né, utilizar potências maiores, como ar-condicionado, até 220 volts. Então eu recomendo 12 volts para lâmpadas, televisão, né? Algumas tomadas ali, básicas ali. 12 volts é mais simples, a gente consegue começar com a bateria também LiFePO 4 ali, sem pico de partida, né? Você não precisa comprar ultracapacitor ali. Então em 12 volts para lâmpadas é legal. Se a sua casa dá para fazer isso, vou utilizar lâmpadas, todas elas. 12 volts, acabou. Placa de 155 watts, controlador PWM mesmo. É isso aí, você joga ali em 12 volts, liga todas as lâmpadas da sua casa, algumas tomadas para ligar um ventilador, algumas coisas ali. Agora, 24 volts para ligar a geladeira, máquina de lavar, aí um ar-condicionado já seria o 24 volts. Nem vou falar 48, porque 24 volts eu já utilizo essas coisas. E coisas mais pesadas, como forno elétrico, eu já boto ali, né? Só um inversor para ligar o forno elétrico. O outro inversor liga todas as tomadas geral da casa. Que seria o quê? No máximo uma máquina de lavar junto com a geladeira, para não ter aquele consumo maior. Uma secadora, aí já tem que, né, ter até um inversor próprio para ela. Um ar-condicionado, um inversor só para o ar-condicionado, se puder. Claro que às vezes a gente não tem, então a gente vai aos poucos, né, adquirindo e modificando o sistema. Então segue essa dica aí sobre a questão de placas solares. Em 24 volts também, a gente muda as placas, tá? É importante frisar aqui com você. Eu recomendo uma placa de 455 watts e um controlador MPPT. Começa ali com de 20 amperes, 30, 40. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai precisar de geração. E as placas de 155 watts ali, no sistema de 12 volts, é muito complicado. A questão do cabeamento, por exemplo, vai dar 100 amperes fácil ali em 12 volts. Em 24 a gente já cai ali para 40, 50, 70, já dá para trabalhar, né, com fio ali próximo ali 16 milímetros ali, ou dois fios de 16, a gente já consegue, né, trabalhar. Então fica essa dica aí. Sistema de 12 volts, utiliza a placa de 155, que dá para a gente começar e familiarizar com o sistema. Beleza, galera? Outra coisa, 24 volts, então não esqueçam, placas com tensão maiores e controlador MPPT. PWM já não funciona muito bem, certo? Então segue uma dessa dica aí. Galera, finalizando aqui, esse vídeo foi diferente, só um bate-papo, né, mostrando para vocês aqui sobre o meu sistema de energia solar, né? Eu já utilizo já tem um tempinho. E assim, quem tinha uma conta de R$400, 450, 399, oscilava um pouco ali, né? Eu já conseguia baixar para 140, 120 reais ali por mês. Lembrando que eu ainda não tenho bateria suficiente para utilizar à noite, todas as coisas. E assim, o meu consumo, ele não diminuiu, tá? Com a energia solar. Ele até aumentou. Agora a gente lava a roupa aqui à vontade, usa secador, ar-condicionado de dia, principalmente final de semana à vontade, sem nenhum problema. E o consumo aumentou, lógico, que a gente utiliza a energia solar. E a noite é feita
a troca para energia, né, da concessionária. Algumas coisas, tá? Não são todos. Por exemplo, todas as lâmpadas da minha casa já estão nas baterias Life Pro 4, aguenta de sobra, e lâmpada a gente liga e desliga, não deixa definitivo. Então, é isso aí. Eu já consegui abaixar, né? E vou abaixar mais. E o melhor, quando acaba a luz na sua casa. Então, você é o único que tem ali à noite, ali, lâmpadas pelo menos, liga no ventilador, televisão. A gente não dorme, né, no calor. Então, cara, isso é extraordinário, né? Quando acontece. Ou cai uma fase, por exemplo, até você ligar para a concessionária, aí demora muito, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Faz parte e assim, a gente nunca mais ficou no escuro. Muito bom. Energia solar é tudo de bom, galera. Vou trazer mais dicas assim, né? Mais depoimentos para vocês aí. Se inscreva no canal para vocês curtirem aí também, acompanhar vídeos assim como esse. Valeu, galera? Além disso, você ajuda o canal a crescer mais, divulgar para mais pessoas, né? E a gente vai compartilhando aqui o conteúdo legal. Tamo junto, todos os comentários serão respondidos. E abraços, fui!